porque Deus me tirou de um local que eu não desejo voltar nunca mais. Mas se eu não tivesse uma pessoa aqui pra me impulsionar e nunca ter largado a minha mão, eu jamais estaria onde eu estou hoje, né? Então hoje eu vivo parte das promessas de Deus, que eu sei que tem muito mais. Eu vivo parte dela devido à sua dedicação, né, pastor? E a gente sabe o quanto é importante a gente caminhar com pessoas que nos agregam e nos impulsionam imparcialmente. Porque quando a gente tem algum problema, é muito fácil a gente procurar alguém do mundo para nos aconselhar. Mas não é o melhor, né? Não é o mais viável. Porque nem sempre aquele conselho daquela pessoa é porque é aquele caminho a ser seguido, né? E com você, a gente sente o amor que você tem, a sua imparcialidade de ver a situação. Então, quando nem eu acreditava em mim, quando ninguém ao meu redor acreditava em mim, você sempre esteve ali, né? Me segurando, me impulsionando. É igual eu falei esses dias, se você tivesse me abandonado quando eu mais precisei, eu nem sei, assim, hoje qual teria sido o rumo da minha vida, provavelmente eu não estaria alcançando as promessas, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Então a gente faz as nossas escolhas. E eu escolhi caminhar com você, mas você escolheu também estar comigo, então isso faz toda a diferença. Uau! A Ana, ela foi uma surpresa, assim. Na nossa caminhada, né, ao longo daquele processo, é engraçado porque o meu trabalho não é convencer ninguém. O trabalho de convencer é do Espírito Santo. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é acreditar em quem você é, não olhando para como você está. Então, quando você chegou para mim, você estava de um jeito, mas você se transformaria naquela pessoa, na identidade de Cristo, né? Então, muitas vezes nos escorregões, assim, às vezes eu orava e falava assim, Senhor, será que eu não estou agindo direito com a Ana? Será que o véu não caiu dos olhos? O que é que eu fiz de errado? E o Senhor sempre falava, eu já te falei isso, né? É trigo, não é joio. É trigo, não é joio. Tá crescendo, vai desenvolver. E eu louvo a Deus porque você é um trigo que rende muitas porções. Você é um trigo, se existisse esse termo, eu diria você é um trigão. Porque você rende muitas porções. Que um dia eu falei com a minha irmã, eu falei, irmã, a Ana foi a rosa que desabrochou por último. Porque você sempre se sentiu menor, pequena, incapaz, não tinha dons, não tinha unção. Toda vez que eu te falava alguma coisa, é eu por último. Todo mundo na minha frente, eu por último. Mas quando você desabrochou, que honra. Sabe, você foi a flor. Você já assistiu Mulan? Não. Tem uma parte do filme, no final, que uma florzinha é a última que cai. A última florzinha que cai, acho que de um pessegueiro, cai no colo do pai dela. E ele fala assim, a flor que desabrocha por último, ela é a mais bonita de todas. Então você foi a flor que desabrochou por último. E a sua beleza, ela é fora do comum, dentro da mesa, assim. Não que as demais não tenham desabrochado em suas áreas, sabe? Mas você, a sua história, como foi o processo. No meio do caminho teve seu casamento, então não veio só você, veio o Auro também, né? E o Auro veio para somar. E como Deus tem trabalhado na vida de vocês. E o amor sempre vai ser o segredo de qualquer relacionamento. Tem que ser paciente, tem que amar. Estou pegando uma pessoa, quero discipular, vou desistir dela? Vai até o final. Quando a pessoa, eu gosto muito do termo, que parece, eu não sei, nem todo mundo concorda comigo, eu prefiro ser rejeitada. Eu prefiro pagar o preço da rejeição, ser rejeitada e falar assim, Senhor, eu fui rejeitada, o Senhor é por mim e o Senhor sabe. Eu tentei até o final, eu fui rejeitada. Eu prefiro pagar esse preço do que ser a pessoa que empurra para fora, Sim. sabe? E no seu caso, graças a Deus, não foi isso. Foi uma semente de bênção. Amém. Mas eu acho mesmo que hoje em dia tá tudo bem voltado para as mulheres, mas eu também vejo que as mulheres têm buscado mais, né? Eu acho que os homens também aumentou muito a procura, mas eu vejo as mulheres buscando mais e tentando ter mais compreensão do que não é nem sobre a religião, porque vira uma religiosidade, mas as mulheres têm tentado buscar mais para ter um melhor casamento, para poder criar melhor os seus filhos.
E assim, eu acho que a atenção tá voltada para as mulheres, mas eu não sei destrinchar direito, assim, pastora. Pensa comigo, quando Jesus ressuscitou, para quem que ele apareceu primeiro? Uhum. Isso para mim é muito profético. Na volta de Jesus, ele vai aparecer primeiro, os primeiros sinais, a primeira demonstração de que ele está voltando, tudo girando nesse sentido. Eu tenho a plena convicção dentro de mim que as mulheres estão sentindo algo primeiro. Eu acredito que nesse movimento profético das igrejas estarem cheias de mulheres tem um sinal da volta de Cristo, sabe? Então, assim, quando eu vejo que as igrejas estão cheias de mulheres, que nós estamos vendo mais pregadoras, que as mulheres estão com os joelhos no chão, estão consagrando os filhos, no meu coração, algo me diz que Jesus está voltando. Isso aí todo mundo vê, né? Israel é o relógio do mundo, mas eu creio que as mulheres são o povo para quem o Senhor Jesus vai se apresentar primeiro. Contrariando muita teologia, muito conhecimento empírico, as mulheres estão com o coração aberto. Você não acha que a mulher ela tem um coração mais sensível? Ah, com certeza. Eu acho. Mas o que a teologia traz? Boa pergunta. Muito teólogo, muitas convicções, né? Esse conhecimento, eles diminuem muito a mulher, né? Então é a ideia de a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser profeta, a mulher ela tem um ministério só em casa, que não é pouco, é muita coisa. Também Sim. tem mulheres que têm ministério em casa, mas a mulher ela pode ser quem ela quiser. O nosso manual bíblico, né? Nosso manual bíblico mostra que o Senhor fala em Joel e depois Pedro ainda coloca: homens profetizarão, mulheres profetizarão, servos, servas, jovens terão visões, velhos sonharão, todo mundo. Por que não as mulheres, né? Então eu vejo que nos últimos tempos, quando eu estou pesquisando alguma coisa, eu sempre vejo um comentário, mas se você conhecesse mesmo a palavra, você saberia que você não é pastora. Não existe pastora, não existe apóstola, não existe profetisa. Entendi. Sabe? Então, assim, vai nesse sentido. Profetisa não, porque a gente tinha, né? A Débora, que era uma profetisa mesmo. Mas pastora é inaceitável em muitos campos teológicos. Tem muita igreja que não tem pastora. Você tem a missionária, mas não tem uma pastora. É só o título. Eu nem me importo. Eu sou serva. Sim. Né? O meu maior título é ser serva. O meu maior título é ser serva. Não me importo se... precisa ter o título, às vezes até de... Você fez teologia? Não, mas eu cuido de pessoas. A teologia, ela vai me levar lá na tribo indígena que eu cuido? Não é a teologia, é o meu coração. É a ordem do Senhor no meu coração. Eu não preciso ter teologia para isso, eu preciso conhecer o amado da minha alma, Sim. sabe? Então, assim... Muito teólogo vai colocar assim, essa área não é para vocês, Jesus vai aparecer primeiro para quem tem grande conhecimento, discernimento. Será? Será que Jesus não vai aparecer primeiro para aqueles que estão com o coração sensível? Será que nós todos não somos iguais? Né? Por que a gente não é igual? É verdade. Né? Por que a gente tem essa divisão até hoje? Homens, mulheres, crianças. A profecia de uma criança, ela mexe muito mais comigo do que a profecia de um adulto. Muito mais. Se eu vi uma criança profetizando, eu fico assim, encantada. Eu já vou encostando perto para ver se não sobra, transborda para mim, me atinge. Por quê? Tem inocência. Sim. Né? Então, não sei. Eu ouvi uma vez um ditado que fala assim, se o mundo fosse governado por mulheres, não teria guerras, porque elas estariam chorando pelos filhos que elas perderiam. Será que não é? Será que se o mundo fosse governado por mulheres, nós estaríamos cheios de guerras, como tem? Eu acho o nosso coração mais sensível. Eu conheci o Auro no hospital, né? Que a gente trabalhava junto e a gente já se conhecia há uns 2 anos. Mas a gente nunca tinha tido nada, tudo muito profissional mesmo, né? E aí, quando foi em 2021, eu tava até vendo umas anotações minhas, tudo, né? Porque eu já tinha feito uma cartinha para Deus em relação ao homem que eu idealizava. E aí, em 2021, Deus falou muito forte para eu refazer. Uau. E para que eu fosse intencional mesmo, né? Com todos os detalhes. Às vezes a gente acha que a gente não pode pedir tudo, né? A gente não é merecedora de falar assim, nossa, vou pedir alguém perfeito, não sei o quê. Mas a gente tem que pedir. E aí eu fui e coloquei tudo lá, na minha cartinha e tal.
Aí, isso foi, acho que em agosto. E aí a primeira vez que eu e o Auro a gente conversou de uma forma diferente e a gente saiu foi em setembro. Então foi Muito rápido, recente, né? Só que é igual eu converso, esse dia eu estava até conversando com uma colega. Tem muita gente que olha pra mim e fala, nossa, seu processo foi tão rápido. Foi rápido desde que eu acho que eu me posicionei de uma forma diferente. Mas foi muito longo o meu caminho. Foi, acho que você pisou a primeira vez lá em casa, foi em que ano? Ai, eu não lembro, mas eu acho que deve ter sido o quê? 2017? Eu acho. Eu acho que foi por volta de 2017. Começou ali, vai fazer quase 10 anos. Então, assim, foi muito longo e eu tenho certeza que eu prolonguei ele ainda mais, porque eu voltava pro final da fila sempre. Porque a venda cai dos seus olhos, mas você acha que você pode seguir o caminho que você quer. Poder a gente até pode, mas pra gente alcançar é mais difícil. Por isso que muita gente às vezes não alcança a promessa, né? Porque a gente não é persistente. E às vezes você tá tão pertinho ali, aí você vai e volta pro final da fila. Então eu fiz isso várias vezes durante muitos anos. E aí desde que eu fui pro grupo, você sempre me orientava no caminho. E eu ainda deslizava. E não era por nada assim, eu não sei. Se alguém perguntar, Paula, era o quê? Você tinha algum sentimento? Não tinha noção, né? Não tinha, eu não sei. Mas eu voltava. Porque era mais fácil eu voltar. Então, não sei. Desvincular demora, né? Muito, muito. O que prende? Na hora que você olha, você fala, mas por que eu tô aqui de novo? Não sei como que eu parei aqui de novo. E comigo foi isso, durante anos. Como que eu parei aqui de novo? Não sei. E aí, são as brechas que a gente dá, né? E aí você dá uma brechinha aqui, dá uma brechinha ali. Na hora que você vê, você tá no mesmo local. Por isso que às vezes a gente olha ao redor, a vida de todo mundo andou e a sua não andou. Mas você fez as suas escolhas, eu fiz as minhas escolhas. Então, assim, hoje quando as pessoas falam, nossa, foi muito rápido o seu processo, não foi. Não foi. Foi muito rápido desde que meu marido apareceu pra mim, o namoro, o noivado e o casamento. Mas tudo que eu passei até isso, não. Eu sofri muito. Ela sempre foi obediente. Ela deslizava, mas ela era muito obediente. Então, assim, eu falava, faz a cartinha. Ah, mas eu só queria uma familhinha, faz a cartinha. Aí ela ia e fazia, pastor, eu fiz. Mas, não sei não, mas fazia. Você tem uma qualidade, você é obediente. Então, assim, não tinha muito questionamento. Era, eu fiz, mas eu não sei. Algo assim me diz que sempre você tinha um pezinho atrás. Sim. Sempre um pezinho atrás. Eu não sou merecedora. Sim. Sempre o quesito do eu não sou merecedora, porque Deus, ele é o Deus do meu filho, do Rafinha. Eu tenho certeza que ele pode mimar o Rafinha. Mas eu não tenho essa mesma certeza se ele pode me mimar. De falar assim, Glaucio, eu cuido de você, eu posso te dar um presentão também. A gente esquece disso, né? E o Auro foi um presentão, né? Não, meu marido, eu falo que a maior bênção que Deus poderia me dar foi meu marido. E que eu desacreditei dele, assim, né? Porque a gente trabalhava junto, aí querendo ou não, você conhece um pouco do meio que você tá, que no nosso meio não é um meio muito assim. E aí eu já não queria alguém que trabalhava comigo, né? Nunca tinha me relacionado com ninguém, assim. Mas aí alguma coisa falava, sabe? Tenta, né? E aí no que eu tentei, é muito louco isso, porque assim, às vezes a gente conhece e a gente fala, nossa, a pessoa é tão perfeita, ela vai errar comigo. Vai acontecer alguma coisa ali. E não, e foi muito trabalhoso. Eu dei muito trabalho pro Auro em relação assim, eu vim muito magoada, né? E até uma das coisas que eu falei no discurso do nosso casamento foi que uma vez ele virou pra mim e ele falou, tem que ter paciência pra amar uma pessoa ferida. E ele teve. Porque assim, se você não tiver, não tem como. E aí você joga tudo pra trás mesmo. Porque quem foi ferido tá esperando ser ferido de novo. E eu esperava. Eu esperava. Né? Eu falava, não pode ser. Só que aí a gente foi construindo a nossa confiança. Né? Ele em mim e eu nele. Porque ambos falhamos. Né? Ali no começo pra gente se adaptar ao meio de tantas mágoas, né? Eu mais, o Auro não tinha, não. Mas eu tinha. Mas Deus transformou tudo da maneira mais linda
e perfeita, assim. O Auro, ele veio e todo sonho de princesa, porque eu sempre sonhei com tudo de princesa. Meu pedido, meu casamento, tudo. Deus me deu. Uau. Através do Auro, assim. Quando ele me pediu em casamento, a gente não tinha nenhum ano de namoro. E aí eu ficava naquela, assim... Quando aconteceu, eu falei, meu Deus, mas a gente, tipo, nunca parou nem pra conversar, assim, sobre, sabe? E foi tudo, ele fez tudo sozinho, da maneira mais linda possível. O casamento, nosso casamento foi impecável, com a presença do Espírito Santo, assim, era palpável. Todas as músicas que a gente escolheu foram louvores que mexiam com a gente, foram louvores que sempre falaram com a gente, sabe? Então, assim, foi muito lindo. E nossa caminhada, ela só cresceu. Porque eu comecei no base, né, sozinha, porque era só mulheres. Era. E aí, depois, você lembra que a gente começou a ter necessidade dos meninos também participarem? Lembro. As meninas estavam, né, começaram Querendo a namorar, trazer os e aí maridos, né? queria que os maridos também fossem. E aí começou a ter, e o Auro sempre muito fiel àquilo. É mesmo. Muito sedento, ele sempre teve o coração muito sedento. Ia, não faltava, mesmo cansado, Não né? faltava. Então ele sempre, às vezes eu falava, eu não quero. Ele, não, mas vamos. Aí eu falei, rapaz. E aí a gente começou a caminhar cada vez mais. Então o Auro, ele chegou pra me impulsionar. Eu acho que eu trouxe toda a nossa igreja, né, pra ele. Mas ele alcançou o espaço dele sozinho. Com a obediência dele. Com o amor que ele serve. Então ele conquistou o espaço dele, né? Então o Auro é uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo... E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, assim, dentro da nossa casa. Nosso relacionamento, igual a gente fala, não existe relacionamento perfeito. Mas eu falo, Deus, o meu tá tão perto de ser, que às vezes dá até medo de falar. Mas o meu é tão pertinho de ser perfeito, sabe? A gente tem nossas diferenças, nossas discussões ali. A gente não briga, a gente discorda de algumas coisas, né? O Auro é bagunceiro. Então, assim, a gente tem nossas discussões. Mas... Nada fora do padrão, Nada né? fora do... A gente é muito companheiro. A gente faz tudo junto. Nossa presença basta. Porque às vezes a gente olha, hoje em dia a nossa geração é uma geração que precisa estar rodeado de muita gente. E aí, às vezes, você não sabe por que seu relacionamento não tá dando certo. Você nunca nem ficou sozinha com a pessoa direito. Tem assunto. Você não sai pra jantar com seu marido, você não senta pra organizar as finanças. Hoje em dia tem casal que às vezes você fala, você conhece? Você sabe quanto seu marido ganha, quanto você... Não, porque o que é dele, o que é meu. Tá errado. Tá errado, é nosso. É né? verdade. É tudo nosso, a gente tem que fazer junto, porque a gente vai crescer junto. Então, assim, eu vejo Deus fazendo várias coisas, assim, enquanto Deus nos alinhou, né, tirando vícios antigos, de às vezes até gasto financeiro mesmo, essas coisas, e quanto Deus alinhou e quanto Ele vem elevando a gente, sabe? Uau. Tem sido muito bonito. Glória a Deus, que lindo. A cultura, ela já coloca separados, né? A gente Sim. casa pra separar. A cultura é assim, né? Então aí você fala assim, eu vou casar. Às vezes alguém tem mais posse dentro do casal. Vamos casar com separação total de bens? Ou vamos casar... Olha como a gente já pensa em separar. Então, quando vem as finanças, né? Quando um ganha muito mais que o outro, a tendência é esconder mesmo. A tendência é esconder. Não, porque senão eu vou ter que dividir igual com ela e tudo. E isso tá errado. As finanças, elas são um grande sinal do casal. Não que as coisas vão dar errado porque tá separado, porque é cultural. Na minha casa, minha mãe tinha o salário dela, meu pai o dele, embora eles pagassem as mesmas contas, o dinheiro não ficava junto numa conta só. Hoje eu já não vejo isso com bons olhos. Mas foi a cultura dos meus pais. Hoje eu penso que uma conta só, com todo o dinheiro junto, para os dois ficarem vendo onde que tá o ralo, onde a finança ela tem que ser discutida. Até porque a gente não tem inteligência financeira. Eu não aprendi nada de finanças na minha vida. A gente não aprende, né? Eu não aprendi. Não tive isso. Sim. O Hudson já tem um outro estilo de ver... eu sou concursada. Para mim, a vida se divide em 12 vezes. Por que não? Por que não? É porque você tem a sua Eu segurança. vou receber, exato. Você tem a segurança. Vamos dividir a vida em 12 vezes, meu amor. Tá doido? Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, a gente dá um jeito. Tá dividido em 12. Tá dividido em 12. A parcela é pequenininha. Ele falta morrer. Que vida dividida em 12, Gláucia? Você tá doida, pirou? Paga tudo à vista, bichinho.
Fala assim, então passe no meu cartão e me dê o dinheiro do à vista pra eu dividir as ideias. Ganha milhas, a Ganha desculpa é milhas. ganha milhas. Essa é a minha desculpa master. Mulher, tu é doida, mulher. Mas assim, conta. Teve uma época que eu e o Hudson, logo que nós casamos, ele já ganhava mais do que eu. Mas eu não sabia das finanças dele. Então a gente dividia as contas ao meio. Geralmente eu terminava devendo e ele tinha sobrando. E aí eu falava, Deus, não sei o que está acontecendo, eu não estou tendo noção das contas. Sempre eu estou no vermelho e o Hudson sempre tem um dinheirinho guardado. Aí o Senhor falou, senta e verifica direito as coisas. Foi aí que, sentando, depois de ter orado, eu falei, meu bem, tá errado. A gente está dividindo as contas meio a meio, mas você ganha mais do que eu. Tem que ser 2/3, 1/3. E aí, às vezes, quando a gente ainda tá mexendo com alguma coisa, tem coisa que eu pago a mais, não tem problema, mas tem coisa que ele que paga mais. Então, assim, coisa de escola do Rafael. Geralmente eu vou dividir no meu cartão e eu nem falo nada com ele. Eu pago material, a roupinha e tudo. Agora, tem outras coisas que eu ligo e falo, meu amor, deposita tanto pra mim, porque eu comprei e você vai pagar a sua parte. 2/3, 1/3. Mas assim, já não tem, ele não reclama, eu já faço uma divisão que na minha cabeça é mais ou menos lógica pra gente partilhar. Mas, por exemplo, a conta conjunta com o dinheiro, o nosso, isso é muito atual. Dos dois juntos, para poder dividir entre as contas, né? E passando e tudo. Ele resguarda mais. O Hudson sempre tem uma poupancinha. Porque ele é autônomo. Sim, se ele adoecer, o que vai acontecer? Tem que ter agora o meu salário, concursada, vai estar ali no final do mês, mesmo que eu adoeça. Então, a forma financeira da gente pensar é diferente. Sim. Mas eu entendo que a forma dele é melhor. Muito embora eu não queira me submeter, mas a forma dele é melhor e dá mais certo. Lá em casa o financeiro sou eu. Aí a gente tem uma planilha também, e desde que a gente namorava, a gente já sabia quanto que cada um ganhava. E coloca tudo, até o pão? É tudo. Assim, não, até o pão não, mas o que a gente faz? A gente pega todas as despesas fixas, aí coisa de salão também, quanto que eu gasto, quanto que ele gasta, essas coisinhas assim, mercado, né? Agora essas saídas, não, mas aí a gente vê tudo e aí vê o que vai sobrar. E a gente já tira o que vai pra poupança. Ah, legal. Então, assim, aí o que sobra é o que realmente dá pra gente fazer. Vamos sair pra jantar, vamos, sabe? Já tem esse dinheiro a gente já se organiza pra assim. isso. E assim, eu sempre fui acostumada com isso, porque os meus pais sempre foram assim. Oh, que lindo. Então, eu nunca vi muito com maus olhos, sabe? Igual às vezes as pessoas falam, não, porque o meu pai, ele sempre... É uma conta só, dele e da minha mãe. E assim, ele sempre foi muito... Minha mãe nunca foi de gastar nem nada, mas ele dá o que ela quiser. Se ela falar assim, eu quero tal coisa. Então tá bom, meu bem, pode ir. Você só me liga pra falar se vai ser no débito ou se a gente vai dividir. Mas meu pai sempre foi muito assim, sabe? Então, eu e o Aura, a gente também tem. A gente tem uma conta poupança. Cada um tem a sua conta. Mas aí a gente tem a conta poupança, que é onde a gente junta. E normalmente, tá até no meu nome a conta. E se aconteceu alguma coisa, do Aura falar assim, amor, aconteceu alguma coisa que esse mês gastei um pouquinho a mais, preciso de um dinheiro. Aí eu aqui mexo na conta e aí eu transfiro pra ele. Isso é tão bonito porque você não tá trabalhando, né? Não. Mas ele confia todas as coisas. Sim. Não é todo mundo. E eu não mexo naquele dinheiro também sem falar com ele. Eu administro muito bem o dinheiro, eu sempre administrei muito bem. Meu pai é assim. Então, eu cresci com ele falando, antigamente a gente tinha uma mesada de R$5. Aí depois que minha irmã começou a trabalhar, a mesada foi para R$10 toda semana. E meu pai sempre falava, aprenda a juntar uma parte. Então, eu sempre fui daquela que eu gostava de juntar uma parte do dinheiro. Eu me descontrolei uma vez na vida, que foi quando toda a minha vida estava desregulada, né? Aí eu falei, eu não quero isso nunca mais na minha vida, porque desregulou tudo mesmo. Mas eu administro, então lá em casa, como o Auro, ele é um pouquinho mais descontrolado, não tem muito essa, então fica comigo. Aí eu não, né? Meu pai me mandou a planilha, e aí a gente joga tudo lá e pronto, resolveu a nossa vida. Porque aí quando a gente faz viagem hoje em dia também, a gente anota tudo, já coloca tudo. Olha. Então é muito bom, porque aí o que sobra você sabe que é o que dá pra você gastar, já tirando o dinheiro que vai ser guardado. O que você já planejou ali. Compartilha essa planilha. Compartilha essa planilha, né? Ela é boa, meu pai que fez, Que cara. gracinha, já virou um e-book. Mas Você muito quer bom. ter acesso a essa planilha? Clica aqui. Clica aqui. Mas é muito bom, de verdade. É um adianto, assim, na vida. Compartilha essa planilha. Eu tenho planilha, mas a minha planilha é assim. Gastos do mês, né? O que eu paguei, pra não esquecer de pagar.
Agora, planejar se eu vou gastar ou não é assim. Lá tem água, luz, escola, Mary, tá as minhas continhas ali. Que são as despesas fixas, Que são né? as despesas fixas. Nessa daí a gente também coloca as fixas. A gente não coloca questão de jantar e tal, mas a gente já tem uma noção de quanto que pode gastar. E gastar, a gente né? vê, tipo, sei lá, tem mês que você pagou tudo, sobrou tanto. Meu amigo vai se virar naquilo ali. Naquilo ali. Não Pão, tem pra mortadela. não tem pra onde correr. Né? Não pode passar. Mas hoje com cartão de crédito o negócio não tá muito... Outra coisa que a gente mexeu lá em casa, cartão de crédito. Pra gente ir zerando. Porque era isso, teve vez do... estourar lá o planejamento. E aí a gente falar, não dá. Foi muito assim, depois do casamento, assim, também, né? Que a gente passou muita coisa também pra viajar. Mas cartão, hoje em dia, a gente não... Nem divide muitas coisas. Não, e quando divide em pouco. Não é 12 vezes, pastora. A vida... Mas tá certa. Mas eu também saí dessa. Por quê? Porque geralmente em 12 vezes tu já fez outra conta que poderia... Vai emendando uma na outra, não, né? E na hora que você vê, você tá trabalhando pra pagar seu cartão. Seu cartão parcelado. Aham. É verdade. Tem coisa assim... Se for para parcelar, tem que ser uma conta que é necessidade mesmo. Igual, por exemplo, o Rafa. Eu não consigo pagar a escola dele de uma vez. Dá mais de 10 mil reais. Então, essa conta, ela já é o parcelado mesmo, mês a mês, né? Essas contas não tem como correr. Agora vai dividir as brusinhas. Eu tenho que comprar outras quando acaba, né? Quando acaba a parcela. Se eu botar em muitas parcelas, como é que eu vou comprar outras quando terminar as 12? Eu preciso comprar com 3. Porque aí você já quer algo novo. Quem divide gasolina? Fala assim, não vou dividir a gasolina. Como que eu vou dividir a gasolina, gente? Se eu dividir a gasolina, eu tenho que pagar ela daqui 2 semanas de novo. Né? Não dá. Tem coisa que não dá. Então compensa mesmo você colocar no papel. Porque dependendo eu entendo assim comigo, né? Dependendo da sua mesa, não tem como você ficar lá e cá. Porque você vai caminhando com Cristo, mas as outras amizades vão te levando pro passado que você tá querendo deixar, né? Que é o velho eu, né? E que quando... Agora, assim, que a gente já estabilizou, é tranquilo você encontrar e não encontrar o seu velho eu. Mas quando a gente tá no processo, cada vez que você senta à mesa com aquelas pessoas, te vem várias lembranças, né? E muitas vezes, às vezes, a gente acaba fazendo coisa, indo pra lugares que você não iria, mas tá todo mundo indo, aí você vai. E aí você vê que você volta pro lugar que você tá tentando sair, né? E sair disso é muito difícil também. Eu demorei anos pra mudar a minha mesa. Dá pra conciliar 2 meses? Não. Não dá. Porque a gente sempre vai lembrar do nosso velho eu. E não tem como. Tem gente que fala assim, que não influencia. Influencia. Porque numa sentada aqui, ó, alguém vai te trazer alguma coisa que vai mexer com você. Ou vai fazer um comentário de assim, nossa, porque agora você é crente, né? Aí então, agora, crente não bebe. Então você não pode beber. E assim, se a gente não tá pronto pra ouvir essas críticas também, isso mexe com a gente. Fala assim, nossa, que chato, que inconveniente, né? Hoje em dia eu aprendi a lidar quando algumas pessoas comentam, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas você não era assim. E eu falo, graças a Deus. Eu hoje sou quem eu sempre sonhei em ser, né? Porque você é pastora. Se for o desejo do Senhor pra minha vida... Amém. Tô pronta. É isso. Então, a gente começa a aprender a lidar, porque às vezes a gente precisa se autoafirmar pra aquela pessoa também. E aí você acaba fazendo coisas que você não quer fazer pra mostrar que não é porque eu sou crente, sabe? É verdade. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que as conversas também acabam levando muito a gente pra um local pro escuro. Uma vez... Eu saí de um lugar onde eu trabalhava e depois eu fui chamada para trabalhar nesse lugar de novo. E aí o Senhor falou para mim assim, não é para ir. E eu falei assim, uai Deus, mas por que? A oportunidade é boa. O Senhor falou para mim assim, porque lá habita a velha Gláucia. E a nova Gláucia, ela não pode habitar com a velha. Vai trazer à tona coisas que você está tentando arrancar de dentro de você. E o Senhor falou para mim assim, te tirei de um lugar... que não é para você olhar para trás. Se você olhar para trás, você vai virar estátua de sal. E aí eu entendi que aquela proposta não era mais para mim. Nunca mais voltei. Então tem lugares que a gente não pode pisar mais. Sim. As pessoas costumam, debochar. É um deboche, né? Você não vem mais aqui? Você não senta mais em qualquer lugar? Eu não sento em bar nenhum. Você não vai me ver sentada em bar.
Você vai me ver sentada, às vezes, num restaurante, Sim. né? Num lugar onde é uma festa de aniversário, mas eu não vou sentar num bar de esquina. Você não vai cruzar comigo. A minha posição de autoridade não permite mais. Você não vê o presidente, pelo menos não deveria ver o presidente, né? É porque no Brasil, né, as coisas são meio diferentes. Mas você não vê uma pessoa de alto nível, assim, sentada em qualquer lugar. Sim. E eu digo profissional, você não vai ver a primeira-dama, a Michele, quando era a Michele, né? Sentada em qualquer lugar. Não deveria ver a Janja se portando como se porta em qualquer lugar. A gente tem um protocolo para seguir. Quando a gente vai encontrar com essas pessoas, a gente tem um protocolo para seguir. Né? Então, assim, tem lugares que já não combinam mais comigo. Não tem mais graça. Nem tem graça. Eu nem quero ir. Às vezes eu vou pela pessoa, a gente né? perde a vontade, né? Eu não quero mais ir. Quando me liga, eu falo assim, ai, meu bem, eu tenho que cumprir protocolos. Aí, às vezes, o Hudson, ele é mais secão, né? Aí ele fala assim, protocolo de quê, mulher? Manda esse povo embora. Eu falo, não dou conta. Não tem que ir, não quero. Como que eu vou fazer? Não vai. Mas esse não quer, não vai, custa tanto. Eu sei. Parece que a gente... Aí é onde eu entro com um termo, que isso aqui tem que ficar muito claro. Não existe dívida de gratidão. Ah, mas eu tenho uma dívida de gratidão. Mentira de Satanás. Não existe dívida de gratidão. A pessoa fez por amor porque ela quis. E você fez por ela por amor e porque você quis. Sim. Eu faço as coisas que faço pelo Rafa por amor e porque eu quero fazer. Eu não quero que o Rafa pense, ai, a minha mãe foi tão boa pra mim, tão misericordiosa. Não, eu quero que ele me ame e fale, mãe, eu cuido de você porque eu te amo. Não é porque eu tenho uma gratidão. Dívida de gratidão a gente só tem uma, com a cruz de Cristo, que é a dívida dos pecados que ele pagou por nós, por amor. Agora, dívida de gratidão com as pessoas, eu tenho uma dívida de gratidão com a minha mãe. Então, a minha esposa, ela é em segundo lugar, minha dívida de gratidão é com a minha mãe. A ordem está invertida. Eu tenho uma dívida de gratidão com esse pastor, mesmo ele me maltratando, sendo maldoso comigo, me expondo aqui na frente da comunidade toda, eu tenho uma dívida de gratidão. Não tem. Você tem que honrar essa pessoa por onde ela te trouxe, para onde ela te trouxe, pelo que ela fez por você. Mas você não tem dívida nenhuma com ela, não. E a gente carrega dívida de gratidão. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Ana tão grande. Mentira. Não caia nessa. A acusação de Satanás. Então, às vezes eu encontro velhas amizades e aí vem o inimigo. Ah, mas essa pessoa estava com você. Que isso? Em 91, quando a gente era criança, que ela não deixou eu cair no quebra-mola. Até hoje eu tenho essa dívida de gratidão. Tá amarrada em nome de Jesus, às vezes até com familiares. Você viu como... Você observa como a gente é assim com os primos? E aí, quando a gente vai crescendo, acaba que o primo vai para um lado, se não tiver aquele contato, né? Eu não tenho dívida de gratidão com os meus primos e eles foram essenciais para o meu desenvolvimento. Só que cada um seguiu uma história. Tem amigo que é mais chegado que um primo, que um irmão, por causa da proximidade, da convivência, valores, princípios, circunstâncias. Então, assim, não tenho dívida de gratidão com ninguém. Isso aí Deus já colocou no meu coração. Então, às vezes, se o Senhor falar para mim assim, não precisa ir, eu mando... E outra coisa, eu abandonei aquele monte de desculpinha. Hoje, se é por causa das finanças, eu falo, não dá para eu ir nesse restaurante porque as minhas finanças não comportam esse evento. Eu não posso ir para essa festa porque as minhas finanças não comportam. Eu não tô nem aí mais porque você pensa. Eu cheguei numa fase que não importa, a verdade, né? Ela sai mais barato. Aí, Gláucia, vou fazer uma confraternização aqui em casa. Fulano, vai. Porque fulano me trata assim, faz assado, eu não gosto desse tipo de piada. Se vai me machucar, para que eu vou me expor? Não compro batalhas que não são para mim, não compro mais e às vezes amizades vão trazer batalhas que você não quer viver mais. Eu não quero viver essa batalha mais. Então eu não sento nessa mesa. Quem eu trago comigo de fixo? Meus pais, mas nem sempre os meus pais estão na minha mesa, por causa do nível de fé e dos princípios. Então teve uma época que a minha mãe estava muito depressiva, era impossível sentar com a minha mãe. Porque o que estava nela vinha sobre mim. E eu saía extremamente, sabe? Num jeito assim. E eu falava assim, Deus, eu amo minha mãe, mas eu tô numa fase que eu não consigo vir aqui em casa. Porque quando eu venho, parece que ela joga todo o peso em cima de mim. E eu não venho como pastora, eu venho como filha. E aí foi uma época que o Senhor me autorizou a visitar menos a minha mãe. Eu senti um conforto. O Senhor falou assim, você não precisa estar com a sua mãe na mesa todo dia. Se isso está te ferindo enquanto ela está machucada, deixa ela sarar. E aí eu ligava, a gente conversava sobre outros assuntos que não aqueles que estavam ferindo ela. Mas eu fiquei um tempo longe da minha mãe. Você está preparado para isso? Para durante um tempo, seus pais não poderem estar sentados na mesa?
Eu já tratei com pessoas que elas falavam assim, eu não posso sentar com meu pai porque meu pai é pornográfico. O jeito que ele conversa é malicioso, eu não gosto. Eu falei, por que você está sentando? Ah, Que mas é é meu meu pai, pai. né? Eu falo, não. Liga, fala, pai, você tá bem? Tá tudo bem? Tô ligando pra dizer que... Opa, paz do Senhor, meu irmão. Tô ligando pra dizer que eu te amo, mas você não precisa estar sentado na minha mesa. Oi, Gente. Bianca, Andressa. Meu Deus, sou eu. É você? Mentira, tá gravando bem na hora, ó. Meu Deus! Daquelas, ó. Gente, é ela! É a mensagem. Gente, Tá bom, obrigada. Tudo de bom. Obrigada! Glória a Deus! Agora lê que a gente quer saber. Calma aí, gente. Assim. Gente, Bianca. É Para tudo! Para! Igual que o É João de Kleber, né? quem? É de quem? Eu vou até beber água da pausa e aí.